E aí, hein? Vamos voltar a ser amiga? Voltar a bater aqueles papos assim que faz tempo que a gente não bate por aqui? Oi, lindudas e lindudos, tudo bem? Eu sou Duda Fernandes, sou maquiadora e criadora de conteúdo de beleza há 12 anos aqui na internet. Faz tempo, né? E eu falei essa coisa da gente voltar a ser amiga, não brincando, mas de verdade, sabe? Porque eu sinto que algumas coisas eu deixei de falar por aqui desde 2020, que até então eu falava, eu dividia muito sobre a minha vida aqui com vocês acompanharam todas as fases da minha vida, e eu acho que essa era a grande diferença, né, de a gente acompanhar alguém pela internet e a gente acompanhar alguém, sei lá, na televisão, por exemplo. E foi isso que cativou tanto as pessoas, essa proximidade, essa intimidade e a realidade que a gente mostrava, né, aqui no YouTube. Eu acho que era uma das coisas que, pelo menos pra mim, eu mais gostava de ver. E foi assim, por muitos anos, né? Tudo de mais importante da minha vida eu compartilhei aqui com vocês e quero compartilhar muito mais. Mas desde 2020, a gente sabe que não foi mais a mesma coisa, né? Eu não compartilhei mais tanto sobre a minha vida e eu compartilho até um pouco mais lá no Instagram por causa dos stories, né? Que é uma ferramenta que facilita muito a nossa vida. E obviamente eu não consigo estar aqui com a mesma frequência que eu tô lá no Instagram, por questão de produção de conteúdo, né, que para cá é muito diferente. Para cá, por exemplo, eu tenho edição nas redes em vertical, eu que edito, eu não consegui delegar isso ainda 100%. Então, eu tô mais próxima lá do que eu tô aqui, só que não é algo que eu goste, porque o YouTube é a minha casa. Eu sinto que o YouTube é o lugar que eu quero mais estar, é a rede social que eu fico mais tempo no meu dia. Eu amo assistir vídeos, eu amo assistir o dia a dia das pessoas. E eu sinto muita falta de compartilhar mais sobre isso aqui com vocês, e eu iniciei esse assunto porque tem tudo a ver com o tema principal desse vídeo, que foi o fato de eu não falar mais sobre um assunto. Isso já aconteceu algumas vezes por aqui, né, nesses anos de canal. Nada ou pouco a pouco eu fui deixando de falar. Por que isso aconteceu? Um dos motivos pelo qual isso aconteceu, eu acho que é meio óbvio para todo mundo que pensa um pouquinho assim e se coloca no lugar do outro de entender, que é que a internet é um lugar muito difícil. E é o ônus de trabalhar com redes sociais, é tu lidar com pessoas muito difíceis, que estão na internet, que não tem nenhum tipo de filtro e que saem assim, defecando pela boca sem nenhum pudor. Claro que por mais que a gente que trabalhe com isso já tenha uma casca um pouquinho mais grossa para lidar com isso, não é sempre que a gente está de fato preparado para lidar com isso. Não é sempre que a gente consegue abstrair, ignorar e seguir a vida e não se afetar com aquilo de nenhuma forma, né? E eu não sou diferente de vocês. Aconteceram diversas coisas na minha vida pessoal que me fragilizaram mais, e as críticas que eu recebi durante esses períodos, obviamente, foram muito mais difíceis de lidar, porque o meu emocional tava em frangalhos, né, amiga? Tava abaladíssima, tava toda capenga. Então, assim, faz parte da vida. E nesses momentos eu entendi que se eu me afastasse um pouco, seria uma forma de me proteger. Se eu afastasse um pouco a minha vida pessoal, se eu afastasse um pouco as minhas fragilidades, coisas que as pessoas poderiam usar de uma forma maldosa contra mim, seria uma forma de eu proteger minha cabeça que estava precisando ser protegida, sabe? Precisando ser priorizada naquele momento, depois de tantos anos trabalhando, expondo, criando conteúdo e sem medo, vamos dizer assim, né? Não sem medo, que medo a gente sempre tem, né? Medo é instinto de sobrevivência. Mas sem tantas amarras, sem tantas travas que a gente vai criando ao longo do tempo que a gente trabalha na internet, que a gente se expõe na internet, querendo ou não, sabe? Eu diria que é até inevitável. E nisso, eu tô falando de dividir várias partes da minha vida que eu sempre gostei muito aqui com vocês e que vocês sempre reagiram muito bem e me apoiaram e me motivavam a continuar fazendo aquelas coisas justamente porque a gente tinha essa troca. Então, foi algo que me fez muita falta também, sabe? Que eu fiquei um pouco perdida sobre o que mostrar e o que não mostrar, então em alguns momentos eu foquei mais em conteúdo. Vou fazer mais teste de produto, vou mostrar mais resenhas, porque assim eu não saio daqui, eu não deixo de estar com elas, eu não deixo de fazer o meu trabalho e eu consigo criar meu conteúdo de uma forma mais tranquila e que não vá me pesar tanto, né, que não vá prejudicar tanto meu pessoal, meu emocional, enfim. E foi o que eu fui fazendo. E ok, tudo certo. Só que existiram alguns momentos que eu tentei voltar, né, com conteúdos mais pessoais, como, por exemplo, eu precisava mudar, que eu parava, que é meu processo de emagrecimento, né, que eu vou deixar até a playlist aqui para quem não conhece, para quem não viu, né, tem muita gente nova no canal, todo dia entra gente nova aqui,
que eu emagreci 30 quilos. Então, eu mostrei para vocês todo esse processo, os meus altos e baixos. Depois eu mostrei quando eu tive reganho de peso, me afastei também, porque esse reganho foi muito criticado. E é isso, quando a gente se expõe, a gente tá aberto a críticas. Realmente a gente tá. Mas nem sempre a gente tá preparado para receber elas, para lidar com elas. E aí, às vezes, a gente precisa se fechar um pouco. E foi o que eu fiz. Depois eu voltei novamente falando para vocês da minha cirurgia plástica, porque era algo que, assim, era um sonho muito grande para mim. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu sabia que vocês também tinham essa curiosidade, né? Que vocês também teriam essa vontade de acompanhar esse processo. Assim como eu fiz com a minha cirurgia do peito, né, lá em 2020, eu quis fazer com a minha última cirurgia, que foi em novembro do ano passado. Comecei a falar, fiz diário, no Instagram falei bastante também, e do nada fui parando. Obviamente, nada é do nada, né? Tudo tem motivos. E um dos motivos, é claro, que foram, sim, as críticas, as pessoas maldosas, mas eu não vou te dizer que foi o principal, sabe? Tanto é que eu recebi uma pergunta no Instagram esses dias que foi o que me deu o estalo. Eu falei, cara, eu tenho que voltar a falar disso. É verdade, eu posso voltar a falar, posso mostrar para elas como tá meu pós-operatório hoje e tal. E por isso que eu tô abrindo esse vídeo aqui, esse diálogo com vocês também, sabe? Porque eu quero saber se ainda é interessante, se vocês acham relevante, se vocês gostariam também de saber mais sobre a Duda além da maquiagem, né? Sobre a Duda essência, sobre a Duda pessoa, tirando a parte profissional. Se vocês ainda querem ter essa conexão comigo, ter essa intimidade comigo, né? Porque foi uma porta da minha vida que eu deixei mais fechada. Então, agora que eu quero voltar a abrir ela, eu preciso saber também se vocês acham relevante, né? Acompanhar isso aqui. Porque é algo que eu gosto muito de acompanhar das pessoas que eu gosto. Mas eu não sei se tu que tá aí me assistindo agora, tu curte, se é algo que tu acha relevante, se tu quer ver. Enfim, e claro, se tu não quiser, não tem nenhum problema, porque os conteúdos vão continuar normalmente aqui no canal. Isso seria algo a acrescentar, né? Não a subtrair, a tirar de nada do que a gente já tem aqui. Mas aí, voltando ao estalo que eu tive, que foi essa pergunta do Instagram, que foi mais ou menos da seguinte maneira: tu já perdeu todo o resultado da cirurgia plástica? E eu fiquei meio bugada da cabeça, fiquei sem entender, sabe? Fiquei, ué, mas como assim, né? Como assim já perdi todo o resultado? E eu lembro que eu respondi, né? E o que eu respondi foi mais ou menos assim: não sei por que tu tá assumindo algo assim, porque eu quase não mostro nada de corpo inteiro meu, é raro eu aparecer de corpo inteiro. E até falei, acredito que possa ser por causa do procedimento que eu fiz no rosto, que meu rosto tá inchado, então a pessoa pode ter olhado pro meu rosto e ter achado que eu tinha engordado, enfim. Mas ainda assim eu não entendi muito bem qual que era o intuito daquela pergunta. E aquilo não chegou a me causar um incômodo, mas me trouxe um certo impulsionamento de eu voltar a falar sobre esse assunto, justamente porque eu não posso mais e eu não quero mais me prender de fazer coisas na minha vida por causa de pessoas que às vezes não têm tato ou que são mal intencionadas mesmo, que são venenosas e que querem ir ali comentar algo na tua vida só pra te deixar para baixo, só para te trazer alguma insegurança, alguma pulga atrás da orelha. Eu já fiz muito isso, principalmente ali em 2020 a 22, que foi onde eu mais me ausentei assim da minha vida pessoal, de fato, aqui da internet. Depois eu fui retomando aos pouquinhos, mas de 20 a 22, eu lembro que eu fiquei muito mais distante justamente por esse mecanismo de defesa que eu contei para ti, porque assim eu me protegia um pouco mais desse tipo de comentário, né? Mas eles sempre vão existir. E aí a gente tem escolhas na vida, né? A gente pode optar por se privar de falar de coisas da nossa vida, de compartilhar com quem gosta da gente, com quem nos faz bem e nos incentiva de volta conquistas, objetivos, metas em comum, ou simplesmente metas individuais, mas que possam impulsionar outra pessoa que está ali do outro lado, ou a gente pode se anular, só que essas pessoas sempre vão existir. Então tu vai fazer isso até quando? Até que ponto vale a pena? E hoje, estando com a cabeça muito bem, graças a Deus, obrigada, com a terapia em dia, tendo aprendido também muito com essas coisas que eu passei, eu sei que isso não me afeta mais da mesma maneira, sabe? Muitas vezes, de fato, nem me afeta. Então, por que eu ainda tô me privando? E até quando que eu vou fazer isso? E por quê? Deixar de compartilhar com vocês que me seguem aqui há 12 anos, que acompanham a minha vida há tanto tempo, que gostam de verdade de mim, por causa de meia dúzia de pessoas que sim são minoria, mas fazem mais barulho, porque estão muito insatisfeitas consigo e aí precisam descontar isso em alguém, porque de fato é isso que eu acredito, porque se tem uma coisa que eu acho de verdade é que gente feliz não enche o saco. Então, se tu tá bem, se tu tá feliz,
Se tá tudo certo na tua vida, não tem por que tu ir lá destilar ódio de graça na vida do outro ou julgar e criticar o que o outro tá fazendo da própria vida, a não ser que isso te incomode profundamente, né? Então, se isso te incomoda profundamente, é uma questão tua, não minha. E aí eu vou deixar de fazer as coisas que eu quero da minha vida por causa disso? Não, tá tudo errado, sabe? E aí até quando eu pensei isso, já faz um tempo, já faz uns meses, inclusive, que eu queria gravar esse vídeo, porque eu lembro que essa pergunta eu recebi logo depois das enchentes que teve aqui no Rio Grande do Sul. Tinha aberto uma caixinha de pergunta e recebi ela. E eu falei, cara, eu preciso abrir um vídeo e conversar sobre isso com elas, porque eu tenho certeza, amiga, que em alguma medida tu também faz isso na tua vida. Tu ouve aquela pessoa desagradável, criticando alguma coisa que tu faz ou fez, e por conta disso tu já deixou de fazer coisas que tu queria, que te faziam bem, para não ter que lidar com isso. Porque é difícil, é desconfortável. Só que a gente consegue sim ignorar e abstrair quando a gente se conhece. E o autoconhecimento foi uma das coisas que mais mudou de fato a minha vida. E assim, eu sou uma das pessoas que mais defende terapia, porque a mudança que a terapia fez na minha vida, gente, é da água pro vinho. Eu sou outra pessoa de fato. E eu sei que infelizmente não é todo mundo que consegue fazer. Infelizmente. Eu espero que a terapia esteja acessível um dia para todos nós, porque ela deveria, na verdade, ser obrigatória, porque saúde mental é tão importante quanto saúde física. E graças a Deus a gente está caminhando mais para isso, né? Eu sou estudante de psicologia, eu tenho transtornos psicológicos, eu tenho questões, como todo mundo, e todo mundo tem problema. Todo mundo sofre, sabe? Não é só eu, não é só tu. Isso é a vida. E principalmente a vida adulta. E aí a gente pode escolher como que a gente vai olhar para essa situação. Aquela teoria do copo meio vazio, meio cheio, sabe? Se tu vai olhar para o copo meio vazio, ou se tu vai dizer que ele tá meio cheio e vai escolher ver o lado bom naquilo ali. E já faz tempo que eu escolho ver o lado bom. Só que eu ainda não tinha trazido isso efetivamente aqui pra gente conversar a respeito. E eu quero realmente que isso vire até um quadro aqui no canal, sabe? Esse vídeo assim que eu tô sem maquiagem, tô aqui conversando contigo, como se tu estivesse aqui na sala da minha casa, porque é isso que vocês são na minha vida desde sempre. Vocês foram o maior suporte que eu já tive nos momentos mais difíceis da minha vida, sabe? Então, por mais que a gente tenha todo esse lado negativo de pessoas ruins, que, de novo, existem em qualquer lugar, na internet existe mais, infelizmente. Sim, mas existe em qualquer lugar, existe no teu trabalho, existe na tua família. Elas existem, elas estão aí. Mas e aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai deixar elas dominarem a nossa vida, o que a gente faz ou deixa de fazer, ou a gente vai se apropriar da nossa própria vida, das nossas escolhas e vai dizer, chega, eu vou viver para mim, eu vou fazer o que é correto para mim, o que é certo para mim. E se tu não gosta, se tu critica, se tu te ofende, isso é um problema teu, não meu. É possível, gente. Um passo de cada vez, é um processo, não é do dia para a noite. Mas só já tomando essa consciência de que a questão da pessoa é com ela e não é contigo, que os problemas dela estão com ela, não importa o que tu faça, talvez não importa o quão maravilhosa tu seja, aquela pessoa sempre vai achar um defeitinho, uma coisinha para te criticar. E isso vale para todo mundo que nos rodeia e que nos cerca, né? E aí, enfim, com o tempo eu fui parando de falar não só sobre todas as coisas pessoais, como também sobre a minha cirurgia plástica, né? E aí isso gera também esse tipo de dúvida. Bah, será que ela perdeu o efeito da cirurgia? Será que ela se arrependeu? O que aconteceu, né? Que a guria nunca mais falou sobre isso. E, tipo, eu não quero mais que isso aconteça aqui na nossa relação, sabe? Claro que isso pode mudar. A vida não é linear e nem imutável. E é impossível a gente querer que seja, né? Nesses 12 anos de internet eu mudei muito e eu vou continuar mudando. Se Deus quiser, eu quero mudar cada vez mais, eu quero evoluir, eu quero mudar de ideia, eu quero ter a capacidade de ver as coisas que eu via antes de uma forma e hoje ver de outro jeito e de poder me acolher e entender que naquele momento eu não tinha como ver daquela forma, mas que hoje eu tenho e que bom que eu tenho. E aí, o que eu posso fazer com isso? Uma das coisas que eu sei hoje que eu quero fazer é trocar mais com vocês, é abrir de novo esse canal, esse bate-papo entre nós, essa intimidade que a gente tem aqui, que a gente construiu uma comunidade tão bonita de mais de 2 milhões de pessoas. E eu sei que não é à toa, se tu escolheu um dia clicar em inscrever-se aqui no canal, foi porque tu te identificou comigo de alguma maneira, né? E eu não quero mais afastar esse vínculo que a gente criou por conta de pessoas que não sabem nada sobre mim ou que vão pegar um recorte da minha vida e vão me criticar e vão assumir coisas que muitas vezes não passa de uma projeção sobre o que ela vê sobre ela mesma, que ela precisa de alguma forma
externalizar. Eu escolho hoje me libertar disso, já me libertei em muitos aspectos, só que eu acho que estava faltando a gente ter essa conversa. Esse ano eu tive mudança de casa, iniciei uma reforma que foi interrompida pelas enchentes que vieram aqui para o Rio Grande do Sul em maio. Parei de trabalhar mais de um mês, quase 2 meses, focada em trabalho voluntário aqui nas enchentes, tentando ajudar da maneira que eu podia. Não trabalhei, gente, não ganhei dinheiro, não fiz nada. Só vivi para isso, sabe? E isso atrasa a nossa vida, normal, né? Então eu fui deixando esses temas mais de lado também, por conta de muitas demandas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Fiquei com 25 animais, gente, vocês têm noção do que é isso? 25 animais ao mesmo tempo, sob meus cuidados, sobre a minha responsabilidade. Então, foi de fato bem cheio esse ano. A coisa tá voltando ao normal e eu quero que o canal aqui também volte ao normal, sabe? Que a gente possa reconstruir esse vínculo e ter esse diálogo aqui aberto, de amigas mesmo. E aí eu quero saber se tu também quer. Então, acho que é isso para esse vídeo. Eu vou ficar esperando os comentários das senhoras, tá bom? Eu amo muito vocês, tá? E eu sou muito grata por tudo que vocês possibilitaram na minha vida, por tudo que vocês escrevem, emanam de energias positivas para mim. Podem ter certeza que vocês foram luz em muitos momentos de escuridão na minha vida. Eu acho que agora tá na hora de eu voltar a retribuir isso de uma forma mais íntima também. Um beijo do tamanho do Rio Grande e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!